Olá, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e desejar as boas-vindas ao público que veio assistir a esta sessão de poesia e espiritualidade. Em segundo lugar, agradecer às nossas duas oradoras pela sua disponibilidade, a Ana Cláudia Santos e a Bia Jesus. E, por fim, agradecer à FNAC por acolher esta nossa iniciativa. Esta é a segunda sessão do ciclo Poesia em Debate mais Open Mic. Este ciclo é um ciclo temático de conversas onde a poesia é o centro da discussão. Todos os meses pretendemos ampliar as conexões entre o discurso poético, os maiores desafios do mundo contemporâneo e as grandes questões da humanidade. Desta forma, esperamos mostrar como a poesia pode estar em todo lugar, ainda mais onde menos se espera. Passo agora à apresentação das nossas oradoras e começo pela Ana Cláudia Santos, que nasceu em 1996 e é uma poeta portuguesa que escreve sobre o mistério da vida e da morte. Os seus poemas investigam os limites da realidade através do ocultismo, da religião, do virtual, da natureza e dos reinos celestes. É a autora de Meia Vida, 2020, O Espectro, 2024, com edições Casa Florbela Espanca, e Ultrapassado, 2025, com edição Ofélia. É também curadora da antologia Fábricas de Novas Almas, 2023, Caminho das Palavras. Em 2021, venceu como poeta o concurso nacional de talentos New Talent da NIT TVI e Santa Casa da Misericórdia. No ano de 2022, iniciou o podcast Multiversos, da NIT, e fundou o projeto de eventos de poesia e música Sala Incomum, Casa Cheia. Em 2023, tornou-se poeta residente da Casa Florbela Espanca e a sua poesia já passou por diversos locais e festivais de Portugal, como Festa da Poesia, em Matosinhos, Casa Fernando Pessoa, Casa Florbela Espanca, Festival Literário Read On, Festival MED, em Lolé, entre outros, por vezes acompanhada pela guitarra elétrica e sintetizadores do músico Diogo Lourenço, com a performance de poesia e música O Verde dos Sonhos Transcendentes. De seguida, temos também Bia Jesus, que é de Quarteira, no Algarve, trabalha nas áreas da composição musical, eletrocáustica e da escrita experimental. Em 2024, publicou o livro Fauna do Ruído Cinábrio, que podem encontrar aqui, onde aborda o esotérico e o animal. Vamos então dar início ao debate com uma questão que eu coloco às duas e que é a seguinte: o que é a poesia? O que é a espiritualidade? Como se relacionam? De que forma a espiritualidade entrou na vossa poesia? O interesse por este tema é anterior ou posterior ao início da vossa escrita poética? Começo? Então, primeiro que tudo, boa tarde. Obrigada por estarem aqui, obrigada pelo convite e também pela presença da Bia. É muito bom estar contigo novamente. Então, começando pela primeira questão, o que é poesia? Esta é a eterna pergunta, certo? Eu nunca consigo responder o que é poesia. No fundo, a poesia não tem uma função específica, ela não serve realmente para nada. Serve para ser lida, serve para nós conseguirmos pensar, relaxar um pouco. Mas não acredito que ela tenha uma função específica na natureza, certo? Portanto, ela não acontece com um objetivo. E a espiritualidade é outro ponto que também é sempre difícil de ter uma resposta para o que é. O que é a espiritualidade? Não se vê em lado nenhum, certo? A espiritualidade tem uma função e também nos acontece, sim. Para que serve a espiritualidade? Para pensarmos sobre o sentido da vida, pensamos em questões de ética, pensamos melhor sobre nós
Eu acho que, apesar de sermos pessoas espirituais, não quer dizer que sejamos seres perfeitos, continuamos com os nossos defeitos, apenas nos interessamos por estes temas, interessamos-nos pelos nossos sonhos, pelas questões da vida, pelas questões da morte, mas não resolve todos os nossos problemas e não nos torna pessoas mais superiores do que as outras. Qual é que era a outra pergunta? De que forma... Desculpa estar a ver pelo teu computador. De que forma a espiritualidade entrou na minha poesia? Entrou como qualquer outra coisa, ou seja, penso que a espiritualidade, como foi um tema que sempre me interessou, eu em pequena já tinha muito este interesse pelos fantasmas, gostava muito de ver Harry Potter, lia as bandas desenhadas das Witches, então naturalmente os meus interesses sempre foram um bocadinho para este lado e posteriormente a minha poesia também começou por falar sobre isso, exatamente porque é aquilo que me interessa. Portanto, eu posso dizer que este interesse pela espiritualidade veio muito antes de eu começar a escrever poesia propriamente. Muito bem. E tu, Bia? Bem, boa tarde a todos. Agradeço a presença de toda a gente e pelo convite do Luís e da Laura acompanhar-me também neste projeto novamente. Pegando agora em noções de espiritualidade, poesia, como é que elas relacionam, se é possível relacionarem-se? São questões que eu sempre me debrucei no meu trabalho e a maneira que eu consegui arranjar definição foi ir mesmo à origem, à etimologia do significado das palavras. E poesia significa o ato de manifestar algo ou de criar algo. Vem da palavra grega poiesis. Então, em senso comum, já desde há muito tempo, os nossos antigos usavam a própria palavra como imposição de feitiços. Palavras são feitiços, de impor uma ideia da mente para a matéria. Agora, por outro lado, a espiritualidade vem de espírito, significa sopro ou respiração, pegando no princípio vital da coisa, do princípio da vida. E nós, ao estarmos a poetizar, ou usar a linguagem vibracional da palavra, que usamos também com a nossa voz, estamos a usar a linguagem que o universo funciona, por assim dizer, no seu ato constante de criação. Ao estarmos a poetizar, estamos a criar o espírito, por assim dizer. Estamos a impor o espírito, que é a matéria que não se vê, para a matéria em esquema de poema, ou prosa, ou por outra maneira. Mas tendo em conta que poesia significa o ato de criar algo, creio que foi, de facto, a ação de criar em verso que fez com que isto todo tornasse uma noção. Então, eu vejo que, de facto, as coisas de maior sacralidade, como também o ato de criatividade, estão de mãos dadas. Agora, se eu propositadamente escrevi sobre espiritualidade ao longo da minha vida, de início não, foi de forma um bocado inconsciente. De facto, vejo que de início eu fazia um trabalho tanto intuitivo do que eu achava do que poderia ser, como funcionavam as coisas, ou escrevia coisas que poderia-se dizer que saíam um bocado mais fora do mundano ou do sobrenatural, mas não impunha estas definições que eu fui à procura só mesmo para tentar entender o que é que eu estava mesmo a fazer, porque eu vejo como a escrita um ofício meu. Agora, nos dias de hoje, a exploração é consciente, é uma coisa já que eu faço mesmo com outra clareza de mente. Então, eu acho que, em suma, é muito onde nós podemos pegar a relação também de algo que toda a gente pode fazer, não somente nós que temos o por hábito de escrever, como o Luís e a Ana Cláudia e tantos outros, mas qualquer pessoa mesmo a projetar ideias em qualquer forma, e poesia é uma delas. Muito obrigado. Agora, que autores, textos, filmes, músicas, obras de arte, inspirações e influências foram importantes no vosso percurso literário, de tal modo que vos permitiram consolidar a proximidade entre poesia e espiritualidade? Começo por ti, Ana.
Sim, eu acho que realmente as nossas influências criam o nosso mundo, isso é óbvio. Aquilo que nós vamos vendo, por exemplo, em crianças, em adolescentes ou até mesmo hoje em dia, os conteúdos que consumimos, as coisas que vemos, criam depois os nossos interesses e, no nosso caso, penso que se manifestaram nas nossas artes. Como eu já disse, em pequena eu comecei por ver os filmes do Harry Potter e aquele mundo mágico, a ideia de poder existir algo fora do cotidiano, poder existir um castelo onde vamos estudar magia, onde vamos estudar encantamentos e poções, desenvolveu muito esse gosto em mim. Também li as bandas desenhadas da Zwitch, foi assim as primeiras tentativas de leituras que eu comecei a ter. E depois, como sempre me interessei muito pelos livros e pela escrita, quando fui estudar para a universidade, escolhi a literatura e depois aí sim dei de caras com autores e com temas que me deixaram ao mesmo tempo que perturbada, tanto perturbada como fascinada. Foi aí que eu, na faculdade, que eu realmente dei, por exemplo, o Mário de Sá Carneiro, que foi um dos poetas que mais inspirou a minha escrita, e que também me inspirou em muitos outros temas. Foi onde também aprofundei Fernando Pessoa. Portanto, eu sinto que essas aulas e muitos momentos do meu curso de literatura me deram as bases e fundaram muito os meus desejos para aquilo que eu gostaria de escrever. Na faculdade também descobri este livro, que se chama, que é o Dr. Fausto, do Christopher Marlowe, não sei exatamente como é que se diz, mas no fundo é a viagem espiritual de um mago no contacto com as ciências ocultas, com a astrologia, com a astronomia também. Ele encontra-se com várias versões do diabo e tem muitas conversas com estas figuras espirituais e eu adorei esse livro e eu lembro-me que na altura depois começou assim a dar-me aquele fogo para escrever ainda mais sobre estes temas. Depois outros autores são, por exemplo, Allan Kardec, que é considerado o pai do espiritismo. Eu digo sempre que eu não concordo com tudo o que ele escreve ou com tudo o que ele supostamente descobriu, mas realmente ajudou-me a pensar de outra forma na possibilidade da existência de espíritos, na existência de uma vida após a morte. Portanto, eu sinto que ele me influenciou também bastante, apesar de eu não concordar com tudo. Depois, se formos assim mais, por exemplo, para músicas ou para bandas, todas aquelas bandas do universo mais rock ou mesmo do stoner têm muito aquela estética dos mundos mágicos, dos castelos, das figuras místicas, como por exemplo os Electric Wizard, até mesmo os Máquina, que são uma banda nova, que apesar de não terem essa estética, a música deles passa essa energia. Se não conhecem, deviam de conhecer. É uma banda que eu adoro. Os Black Sabbath também, certo? Portanto, sinto que é esta realmente aquela que é a minha base para depois eu eventualmente descobrir outras coisas. Muito bem. E tu, Bia? Bem, onde eu senti mais choque de influência na minha poesia foi quando eu comecei a ler sobre livros de magia e ocultismo, grimórios, nomeadamente Daryl Anka, que é uma pessoa que eu sigo muito o trabalho, que fala tanto de leis universais como contacto com outros espíritos e entidades. Florence Scovel Shinn com técnicas de manifestação, o corpus hermético que engloba todas as noções de relação entre o microcosmo e o macrocosmo, a natureza do ser humano, a sua queda para a matéria, a natureza da alma, como ascender a partir de conhecimento divino. Também a obra de Eliphas Levi, que criou todo um corpo prático para o mundo da magia cerimonial, também conhecimento de ordens como os da Golden Dawn, e de tudo o que eu li, de tudo o que eu ouvi, aquelas coisas que ressoavam em mim como verdade, inevitavelmente começaram a influenciar a minha escrita e a minha poesia de forma subliminar. Começaram a surgir estes conteúdos todos de forma subliminar no meu texto. E, para além disso, como influência, também tenho as minhas experiências de vida, que eu acho que não escrevi nada que não tenha vivido. E também gosto de pegar na origem, na etimologia das palavras, que por norma até às vezes gosto de ler o dicionário e fica alguma coisa entranhada e depois ao escrever fica no meu arquivo mental e fica exposto nos poemas também. Muito obrigado. Agora, mais uma questão.
e esta muito curiosa, não é? Sobre a qual falámos nas sessões passadas, e que é a seguinte: de que forma o tarot e a poesia se relacionam? Qual é a vossa ligação com esta arte divinatória e que influência tem sobre a vossa escrita? Começo por ti, Ana. Sim, então, primeiro que tudo, eu agradeço por me dares a oportunidade de poder falar sobre isto. Ainda há bocado estava a dizer isso também à Bia. O primeiro tarot que eu comprei foi na FNAC. Com muitas pessoas compraram o seu primeiro baralho na FNAC e depois foram comprando também noutros sítios. Portanto, agradeço a oportunidade por podermos falar sobre estes temas, porque foi preciso muito tempo e muitos anos para conseguir encontrar um contexto em que nos pudéssemos sentir à vontade para falar sobre isso. O tarot e a poesia têm muitas ligações, certo? Portanto, quando lemos poesia, estamos a ler, estamos a interpretar, estamos a analisar. E quando estamos a ler tarot, o que é que estamos a fazer? É a mesma coisa, certo? Estamos a ler imagens, estamos a ver poemas visuais, estamos a interpretar o que estamos a ver, estamos a analisar uma narrativa com o início, com o meio e o fim, e isso é um livro, certo? E eu, por acaso, sinto que, para mim, acaba por ser fácil eu também interpretar algumas narrativas do tarot, exatamente porque eu tenho o contexto da literatura e eu consigo facilmente criar a história. E acaba por ser algo intuitivo. Portanto, lá está, o tarot é ler nas entrelinhas, é ler. Estamos a ler também outra coisa, só não temos as palavras, temos imagens, temos as poesias visuais, como eu gosto de lhe chamar. O tarot entrou na minha vida já há alguns anos, talvez há cerca de 11 anos, comecei a ter sempre interesse por esta forma de magia, por esta ferramenta, e comprei então o meu baralho e, por sorte, uma amiga minha puxava muito por mim e sempre que estávamos juntas fazíamos sempre muitas leituras. Por vezes eu nem me apetecia, mas ela dizia: vá, Ana Cláudia, vamos só ver para aquele assunto. E fomos lançando, eu fui percebendo que havia algo ali. Cheguei a perguntar-lhe: olha, já viste que isto se calhar é mesmo verdade? E fui começando a estudar cada vez mais, depois eventualmente decidi ter aulas de tarot e mais ou menos há 6 anos faço também aulas, dou aulas de tarot. Tenho algumas alunas de quem eu me orgulho imenso, que agora também têm os seus próprios negócios de tarot e que me deixa mesmo muito, muito feliz. Eu trouxe o meu baralho para mostrar. Este é o baralho atual que eu utilizo. Vou pousar o microfone, peço desculpa. Pronto, é engraçado. Ok, então, vamos lá. Portanto, o baralho que eu utilizo hoje em dia é o Rider-Waite. Eu comecei por utilizar o de Marselha, portanto, na altura, quando eu comprei o baralho na FNAC, o tarot era de Marselha, mas eu tinha muita dificuldade em decorar as cartas, porque os arcanos menores apenas tinham as figuras, não tinham os desenhos. Então eu não conseguia decorar e tinha de estar sempre a ir ao livro, o que obviamente que em leituras criava um bocado de fricção entre mim e o leitor, porque eu tinha de estar a ir ler o significado, mas eu precisava de ir ler para ter a certeza de que estava tudo bem. Depois, anos mais tarde, o meu professor aconselhou-me eu comprar o Rider-Waite e aí, a partir desse momento, mudou completamente tudo. É engraçado, e como a Bia estava a dizer, que ela reparou que o arcano menor que aqui está é a Torre, e é exatamente como eu me sinto hoje. Hoje eu sou a Torre, estou a ruir, estou super cansada, a minha cabeça dói-me, portanto, eu vou tirar daqui para a Torre não ficar a olhar para nós. Mas sim, é isto. Mete a carta do sol para ficar um ambiente vou trocar agora. Para quem não está familiarizado com o tarot, conseguem explicar assim muito por alto a estrutura dos arcanos, sim, etc? Portanto, o tarot pode ser considerada como uma ferramenta de adivinhação, ou se não acreditarmos nessas coisas, e está tudo bem, eu também não acredito a 100%, pode ser apenas uma ferramenta para nos guiar no dia-a-dia. E temos então um conjunto de arcanos maiores, que são figuras mais gerais, são para assuntos mais gerais, e que nos ajudam a compreender talvez a parte mais geral
da nossa leitura. E depois temos os arcanos menores, que são um número muito, muito maior, penso que são 52. São 52 arcanos menores, penso que são. Sim, é isso. Portanto, são um número muito maior em comparação com os 22 arcanos maiores e que servem então para nós vermos os detalhes, os pormenores, as pequenas diferenças que podem haver ao longo da leitura. Portanto, acho que seria desta forma que eu poderia explicar o que é o tarot. Muito bem, muito obrigado. E tu, Bia, o que é que queres acrescentar aqui a esta questão? Pois só recentemente no último evento é que viemos a descobrir que eu e a Ana Cláudia temos isto em comum, porque eu também tenho um fascínio pelas cartas e pelo tarot e também por oráculos, que também cai muito nesta onda de arte divinatória. Eu comecei a ler e a estudar por volta há uns 7 anos, mais ou menos, e eu comecei a ver que o mecanismo de lançar tarot é muito subjacente também ao mecanismo de criar poesia. E todo o tarot tem uma carrada de simbologia que pega em diversas áreas, nomeadamente numerologia, geometria sagrada, astrologia, iconografia renascentista, medieval, dependente do tarot que estejamos a falar, do Marcelo ou do Rider-Waite, que está aqui. Ou dependendo também de novas imagens que acontecem muito mais New Age, que conseguem ver ali na zona de espiritualidade e bem-estar da FNAC, onde aparecem outras novas visões com outra imagem completamente diferente da original. Com mitologia, tudo. Religião, filosofia, da altura, psicologia arquetípica, tudo. É bastante fundamentado. E quando uma coisa é assim tão bem fundamentada, tem veracidade, porque é uma coisa que foi estudada não somente com espiritualidade ou intuição. Também está outras tantas áreas que comprovam que pode ser até uma arte divinatória que pode tornar-se mesmo verídica na nossa realidade. Se assim o acreditarmos. Se não acreditarmos, não vai ser. Ponto e certo e sabido. Agora, tendo em conta que usa toda esta simbologia, eu consigo-me rever nisso também quando eu escrevo, que eu própria também uso imensa simbologia quando eu escrevo. Então, mais uma vez, começo a perceber que tudo o que me interessa vai cair no mesmo padrão de comportamento e de ideias. E a Ana Cláudia falou dos arcanos maiores e menores e assim, e o arcano 0 é o louco. E todo o tarot vai fazer uma jornada do louco, do arcano 0 até o último arcano. Cada carta representa um aspecto da vida. E os loucos somos nós, não é? É a representação da nossa vida e como é que estes aspectos todos se relacionam. E quando nós estamos a lançar as cartas, nós estamos a fazer um processo alquímico, não é? Em que estamos a baralhar e depois sai uma mensagem para a nossa interpretação. Podemos ter uma intenção, uma ideia, uma pergunta, uma mensagem que nós queremos saber, ou então queremos somente saber uma mensagem que precisamos de ouvir naquele exato momento. Da mesma forma que quando nós podemos estar a escrever, podemos ter alguma intenção do que nós queremos escrever, da mesma forma que nós só queremos escrever pelo ato de dispersão e de querer saber alguma informação maior que nós mesmos, não é? Então, mais uma vez, acho que o tarot e a poesia e os processos de criar e de misturar tantos simbolismos são semelhantes. Da mesma forma, também acho que é importante mencionar que nós podemos lançar tarot para nós mesmos, não é? A Ana Cláudia e eu podemos lançar uma mensagem para nós mesmas. A Ana Cláudia pode mandar uma mensagem a pedido de uma cliente ou então para um coletivo de pessoas. Por exemplo, ela agora lançou uma carta coletiva da Torre. Um momento inesperado, ou um evento importante, por assim dizer. É um dos simbolismos da carta da Torre. Pronto. E também a pessoa pode pedir uma mensagem, como não pode não ser necessária. Pode só querer saber algo que precisa. E até na própria escrita, isso acontece. Pronto. Em muito suma, acho que é assim onde nós podemos focar-nos de como as duas coisas se relacionam. Muito obrigado. Agora tenho uma pergunta para ti, Cláudia. O teu primeiro livro foi Meia Vida e vai agora entrar na 3ª edição, com tradução para inglês de Emily Duffy. Fala-nos um pouco sobre este tema, por favor. Claro que sim, obrigada. Então, o Meia Vida foi o meu primeiro livro. É um livro independente, lancei-o em 2020. Portanto, é assim, ele foi criado, como se fosse um filho da pandemia. É um livro independente, tem cerca de 13 ou 14 poemas
que foram escritos já há bastantes anos, e foi ilustrado pelo artista plástico João Massano. Portanto, o livro está ilustrado por dentro e ainda hoje é o meu livro preferido, que fala todos estes temas que estamos aqui a falar, e tem também um poema dedicado ao tarot, ao louco e ao mago, que eu não vou ler porque é muito grande e iríamos perder aqui muito tempo. Esta terceira edição nasceu de uma forma muito, muito natural. Esta amizade com a Emily Duffy desenvolveu-se muito também aqui a partir da tradução e de eventos de poesia. E quando eu conheci a Emily, que já foi também há alguns anos, foi no contexto em que ela me perguntou se podia fazer a tradução do meu livro e para inglês. Ela é uma poeta norte-americana. E eu, obviamente, que aceitei. Ao longo dos anos temos vindo a trabalhar neste projeto. E no fundo eu sinto que continua a ser o mesmo livro, apenas com uma tradução para inglês, e estou muito entusiasmada. Portanto, em princípio vai sair no próximo ano, 2026, mas não posso contar muito mais. Ficamos à espera, com a curiosidade em alta. Bia, temos ali o teu livro, que foi o primeiro livro, certo? O segundo livro? O segundo livro, segundo sim. Livro. Fala-nos um pouco sobre o título, o tema, como é que ele se relaciona com esta temática da espiritualidade e da poesia. Portanto, conta-nos tudo sobre o teu livro. O livro Fauna do Ruído Cinábrio é um conjunto, um aglomerado de poemas que eu escrevi desde a minha pré-adolescência, por volta dos 13 anos, até 2024, que foi quando eu publiquei com a editora Primeiro Capítulo, da Chancela Editorial Atlântico. Não todos os poemas que eu escrevi na minha vida inteira, mas os que eu senti que intuitivamente pertenciam a esta fauna. E o que é esta fauna? Pegando no simbolismo e na origem das palavras, a fauna, como toda a gente deve saber, é um conjunto de animais, não é, que reside num tempo e num espaço. Então, fauna simboliza as várias fases animalescas, os vários padrões e elementos animalescos que nós temos dentro de nós. Aliás, eu ao longo do livro escrevo na primeira pessoa do singular para incutir ao leitor que ele está a ler sobre si mesmo e não sobre mim, a leitora. Quase como se fosse um espelhar de vários padrões e elementos que encontramos constantemente em vários aspectos da nossa vida. Daí o termo fauna, como metáfora. E é uma fauna do ruído cinábrio. E eu, como rapariga do som, tive que fazer aqui uma conotação com ruído, algo tinha que ser, pronto. E nós, por vezes, para descrever um espectro frequencial sonoro, usamos cores. O ruído branco, o ruído castanho, o ruído rosa e por aí vai, para descrever um tipo de ruído. Agora, o ruído cinábrio é... O cinábrio é uma cor que nem é vermelho nem é laranja, é ali um termo assim meio indefinido. Então é um ruído que ainda não está bem especificado. E ao longo do livro há uma tentativa conceptual de dar definição a este ruído, que é nada mais nada menos uma metáfora, um espelhamento, um simbolismo para representar o nosso meio terreno entre tempo e espaço. Daí fauna do ruído cinábrio. E agora, para fazer isto coerente, eu fiz uma divisão de capítulos que faz assim sentido na minha cabeça para a fauna. São 5. O primeiro é o elementar. O elementar fala de leis universais, tanto na lei natureza e coisas que eu também apanhei, muita coisa do ocultismo que eu li. O segundo capítulo é o reptilínea, em ligação ao nosso cérebro réptil, ao nosso lado primitivo. O terceiro capítulo é o elefantesca, pegando nas nossas noções emocionais, nos nossos sentimentos, no nosso lado mais choroso, por assim dizer. O quarto capítulo é o antropomórfica, que representa o nosso lado racional. E o quinto capítulo é o quarta. O quarta fala de outras dimensões, quartas e quintas dimensões, que por norma não são aquelas que nós frequentamos, por regra é a terceira, não é? Depende se alterarmos estados de consciência, conseguimos alcançá-las com muita mais facilidade, mas neste capítulo falo tanto delas como de outras deidades e identidades que fazem parte de outras dimensões em que não há tantas limitações e tantas regências que nós temos à nossa volta neste exato momento.
E foi assim que eu arranjei maneira de organizar tudo o que eu escrevi ao longo dos anos. E é isto da fauna do Ruído Cinábrio. E está aqui disponível na FNAC mais próxima de vocês, que é esta que está aqui. Pronto. Na mesa mais próxima. Exato. Entramos agora na dimensão da palavra dita e, portanto, faço esta pergunta a ti, Ana. Fala-nos um pouco da performance O Verde dos Sonhos Transcendentes, com guitarra elétrica e sintetizadores de Diogo Lourenço, e da gravação do teu EP O Meu Reino Não É Deste Mundo, com música e produção também de Diogo Lourenço. Obrigada. Eu vou juntar as duas questões, ok? E vou responder assim, desta forma. Quando eu e o Diogo nos conhecemos, começou a ser muito natural nós fazermos esta junção da poesia com a música. E eu penso que a nossa primeira atuação foi em 2017, ainda num estado muito, muito primordial, mas ao longo dos anos fomos tendo a oportunidade para fazer alguns concertos em diferentes espaços, em diferentes festivais, e temos vindo a consolidar um bocadinho esta parceria. Mais ou menos em 2023 começámos a criar um EP que se vai chamar o Meu Reino Não É Deste Mundo. Entretanto, andamos e afinal vai ser um álbum. Portanto, acho que está a correr bem. Em princípio vai sair em outubro de 2026, porque eu queria que ele saísse durante o frio e durante a altura da Spooky Season. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Com este conjunto de músicas temos vindo a fazer algumas performances, sendo que neste momento temos esta, que se chama O Verde dos Sonhos Transcendentes. Está quase a fazer um ano desde a primeira atuação, que foi na Festa da Poesia, e foi criada para ser em homenagem à Flor Bela Espanca, porque a Festa da Poesia é uma homenagem à Flor Bela Espanca, acontece sempre no aniversário dela, no aniversário do nascimento e da morte, que é 8 de dezembro, portanto está quase a fazer um ano. E penso que é isso que eu posso dizer. É uma performance muito mística, muito, muito profunda, e que eu tenho todo o gozo de fazer, e é talvez aquilo que eu mais gosto de fazer, em termos, mais do que talvez escrever poesia, do que lançar livros. O que eu mais gosto de fazer é quando estamos no palco e temos aquele momento profundo, e é o que eu mais gosto de fazer. Muito bem. Bia, fala-nos agora dos teus projetos Rádio Dissonora e do EP Alimária. Ok, começando com a Rádio Dissonora. É um projeto autoral que tem como objetivo falar ou demonstrar temas estranhos ou, por norma, considerados dissonoros e torná-los mais familiares ou mais praticáveis. E a maneira que eu quero fazer é a partir da linguagem mediática radiofónica, de ser um projeto Rádio Dissonora, que irá ter monólogos argumentativos, que inclusive eu irei usar esse espaço mediático da Rádio Dissonora para falar dos meus poemas da fauna, explicar toda a sua simbologia, estrutura, o que é que está ali, que à primeira vista se calhar não estará, numa necessidade de alguém escreveu algo e que quer dar um passo para além do que está no livro, e que numa conversa casual, falando eu sozinha e os ouvintes a ouvir, que também podem depois partilhar os seus pensamentos em comentário, o que iria gostar bastante, as suas ideias também acerca do livro. Com monólogos argumentativos, mais uma vez, com poesia, a declamação também, e a música. Pegando também na minha vertente musical, que é a minha área académica, que eu tirei mestrado em artes musicais. Pegando nisso, o EP Alimária está em junção, que também vai ser onde irá ser lançado, nesse espaço mediático, que irá ter um relançamento dia 19 de dezembro de 2026. 2025, peço desculpa, fiquei focada na tua data, foi por causa disso, ainda estava com alguma coisa do que tu tinhas dito ainda há bocado. Pronto, 19 de dezembro de 2025 às 18 horas no YouTube, para quem tiver interesse basta pesquisar, que encontram facilmente, Rádio Dissonora está lá. E o EP Alimária também vai estar nesta estreia, por assim dizer, que é um projeto de música eletroacústica, em que eu pego em várias estéticas sonoras e faço uma comparação ou uma relação com 3 poemas que eu tenho na fauna,
que um deles chama-se Alimária e é o principal. São 3 momentos, 3 poemas e que são transcritos para algo sonoro. E como eu não tenho como mostrar aqui sonoramente, achei até por bem partilhar um bocado do conteúdo literário. E a Alimária trata-se de uma mulher primitiva que se alimenta do desdém alheio. Para lembrar também que a espiritualidade não é somente ascendente, também pode ser descendente e que há os 2 lados do espectro. Uma morte lenta, onde a poeira assenta na parte de dentro, no meu centro, parte cabedal, parte o osso quente. Centro cabal, vil, tem valado pardo o que sente. Uma absorção do meu réptil camuflado. Uma cabeça transversal onde caberia toda a corrente que não foi açoitada. Onde caberiam tendas entre ventos rompantes. Deixam-me à mercê do sarnoso olhar de estranhos a mim, que espumam ódio bebível e bem recebido pelo meu goto. Tá. Muito obrigado. Agora, voltamos à Ana e peço-te para nos falares deste evento de poesia e música Sala em Comum, assim como da oficina de escrita O Mistério do Aleatório. Então, o evento Sala em Comum começou em 2023 no Espaço Cultural Casa Cheia. Fizemos várias sessões, no qual o objetivo era então criar eventos que juntassem que tivessem uma primeira parte de poesia e uma segunda parte de música. Portanto, na primeira parte iria um conjunto de 3, 4, 5 poetas lerem os seus poemas à capela, e na segunda parte poderia haver ou um momento de spoken word com música, ou mesmo um concerto de uma banda, e fomos então fazendo esses eventos entre 2023 e 2025, acho. Depois decidi fazer uma pausa para pensar qual seria a melhor direção do projeto e vamos regressar em 2026, no início de janeiro, no final de janeiro, para 4 sessões, já sem a parte da música. Portanto, estas 4 sessões vão ser dedicadas à escrita literária. Vamos ter vários convidados. Esses convidados vão ser convidados, desculpem a redundância, a escrever um texto de propósito para aquele momento, para aquela sessão. E depois, entre o convidado e o público, vamos fazer alguns exercícios de escrita. Portanto, vai ser assim uma nova versão da Sala em Comum. Vamos ter algumas sessões até agosto. É apenas agora uma tentativa, um playground para eu ver o que é que eu posso fazer com a Sala em Comum, mas eu sinto que o seu verdadeiro modelo é com a parte também da música, mesmo no fim haver um concerto. Mas agora apetece-me fazer exercícios de escrita, então já que tenho a oportunidade de o fazer, vou fazê-lo. Por falar em exercícios de escrita, este ano também desenvolvi a minha oficina de escrita, O Mistério do Aleatório. Já fizemos algumas sessões, agora a última foi no Festival Clarão, em Sintra, e correu muito bem. E é uma oficina de escrita no qual eu peguei no conceito do aleatório e tornei-o a base desse momento. Portanto, a partir de exercícios que jogam com o acaso, até mesmo com aquilo que é aleatório e que não faz sentido, que é fora do comum, fazemos exercícios para as pessoas poderem sair um bocadinho da zona de conforto e escreverem às vezes coisas que não fazem sentido. Depois, pegando nisso e editando, muito bem, podem dar-lhe algum sentido. Muito bem. Bia, fala-nos agora deste projeto. Obrigado. Fala-nos agora deste projeto que é Armila Art Zine. A Armila é uma zine que eu criei, que explora mídias que geralmente não exploro, porque eu não sou uma moça muito dos visuais, sou mais do som e da escrita, então decidi fazer uma zine para sair um bocado da regra. E tem sido divertido, por acaso. E geralmente é desenho e fotografia misturado, e colagens também, e alguma poesia também. Os primeiros volumes é uma exploração visual dos capítulos do livro Fauna do Rui de Sinábrio. De momento só tenho 2 ainda lançadas, que a primeira é o Elementar, o primeiro capítulo, e a segunda é a Reptilínea, o segundo. E é isso, muito em suma. A próxima será em Elefantesca, que irá ser mais em conteúdo da vertente emocional.
Muito obrigado. Então, para concluirmos esta ronda de questões e para fecharmos este ciclo, faço esta questão a ambas, que é a seguinte: a poesia pode ser uma forma de espiritualidade, de conexão com o divino e com o sagrado? A poesia pode ser uma forma de transcendência? Como procuram atingir a espiritualidade através da vossa poesia? E de que forma a espiritualidade se manifesta poeticamente na vossa escrita? Penso que aqui regressamos um bocadinho ao início e assim como forma de conclusão, quando eu escrevo poesia, sinto que é talvez o momento mais espiritual que eu tenho. É quase a minha meditação, é o meu momento. E talvez tu próprio e talvez a Bia também sintam isso, mas quando eu escrevo, e acredito que isso aconteça também com outros poetas e artistas, por vezes sinto que não sou eu que estou a escrever o poema. Parece que é uma mão automática, neste caso já não é bem uma mão, é o teclado do computador, certo? Porque eu escrevo no computador ou no telemóvel hoje em dia. Portanto, eu sinto que os poemas vêm de um lugar que eu não sei bem definir. Parece que vêm de um lugar que eu não sei qual é, mas que eles vêm num formato talvez um pouco defeituoso, para depois eu poder estar ali a talhar e a esculpir a peça ideal para depois ficar completo. Portanto, eu responderia assim para concluir. Muito obrigado. E tu, Bia? Se a poesia pode ser uma forma de transcendência. Eu acho que sim. Eu falei um bocadinho disso no início e acho que se calhar há outros 2 pontos que podem completar esta trilogia. A poesia pode ser uma maneira de manifestar ou criar ou manipular a matéria da nossa realidade, não é? Como método de manifestação que, se nós assim o quisermos, pode ser para a nossa transcendência, lá está. Segundamente, também pode ser uma ferramenta para nós tentarmos adquirir conhecimento que por nós mesmos não iríamos conseguir, quando nós conseguimos desligar as nossas faculdades mais conscientes, não é? Ficarmos completamente vulneráveis ou suscetíveis ao que poderá surgir. Se desligarmos por completos, conseguimos alcançar informações tanto de fontes intrínsecas como extrínsecas. É a única maneira que eu consigo escrever e acho que muita gente deveria tentar fazer isso. Deixar um bocado toda a estruturação de como escrever, ou mesmo noutro regime literário, e deixar o processo de interpretação ou de edição para mais tarde e não separar tudo, entendem? E por fim, o terceiro ponto que eu acho que também é importante mencionar de como a poesia pode ajudar à nossa evolução é também ver a poesia como ela foi historicamente, não é? Desde já há muito tempo que ela é utilizada como descrição da natureza humana, da natureza regular, da beleza, etc. Amores, desamores, tudo. A poesia é utilizada para descrever tudo. Então, nesta visão tripartidária, onde a poesia podia contribuir para a nossa evolução, é esta. A poesia como ferramenta para manipulação de ordem universal, para nosso benefício, claro. A poesia como ferramenta para procura e alcance de conhecimento novo, para a nossa evolução, claro. E, por fim, a poesia como algo para descrição da beleza que está à nossa volta, também como a feiura e tudo mais. Muito obrigado pela tua resposta. Passamos agora a uma ronda de poemas. Portanto, cada um de nós vai ler alguns poemas e podes começar tu, Ana. Já que começámos por falar um bocadinho sobre o que é a poesia, vou ler um poema do meu segundo livro, que se chama O Espectro. É uma edição Casa Flor Bela Espanca. Se quiserem adquirir, podem falar comigo. E vou ler um poema que neste livro chamava-se A Poesia, mas neste momento tem um novo título. Chama-se Fábricas de Novas Almas. Fábricas de novas almas. Para os meus poemas não existe interpretação, apenas a evidência da existência pura e dos pensamentos de outros reinos que dormem dentro do meu núcleo cardíaco.
Talvez numa noite, por sorte, os meus poemas se tornem necessários e respondam a pesquisas impossíveis. E quem sabe aí, eles se tornem inevitáveis. A poesia é o auge do encanto, pelo temporário sem fim, o erro digno da escrita padrão, a forma confusa do raciocínio, a má interpretação do cotidiano e a ilusão límpida do meu caos, a tradução das minhas ausências e da perfeição de tudo o que existe, o eterno detalhe das minhas ideias, para sempre irracionais, reproduzir em letra. Os poemas são fábricas de novas almas, filtros para distinguir os limites da realidade, que provam, tenho a certeza, que não há nenhuma dimensão que não tenha poesia. Obrigada. O primeiro poema que eu vou ler é talvez uma tentativa de pensar, de definir o que é esta relação entre poesia e espiritualidade. Poesia, definição poética, revelação espiritual do fundo sagrado da realidade, à consciência humana. Palavra criadora, que desvela o sentido último da vida. Transcendência. Muito obrigado. Bem, o primeiro poema que eu vos quero trazer é o Bach invocado, ou, por outras palavras, uma pancada que vem de dentro, e fala do evento que é descobrir o nosso propósito de vida. Eu não sei que extensões conheço, ou que extensões são verdadeiramente minhas. Eu não sei se é um raio invisível que me penetra a cabeça, ou se sou eu que me prolongo pelas frequências da minha correspondência. Eu não sei se é em comando, muito menos sei o significado. Só sei que o sou, não o sabendo. Tenho de continuar a fazê-la, preciso de continuar a fazê-la. Esta automação, eu existo durante os 5 minutos de convulsão. Eu sou e tenho de dar a ser para ser. É para lá do que eu limito ou sou limito. Eu sou de um plano, como uma célula. Sigo a minha função para que o plano não esmoreça, não se recolha e prevaleça. O próximo poema chama-se Poltergeist. Para quem não sabe, um poltergeist é um género de um fantasma brincalhão. E este é um poema que eu escrevi sobre o meu. Já desapareceu, entretanto. Poltergeist. Algo inexistente flutuava no interior das paredes, no núcleo dos edifícios. Quando eram eles, ninguém sabia como destapar a porta, nem como distinguir as visitas pela fenda da fechadura. A melodia da campainha alterava-se. 3 toques de um berlinde metálico a cair no teto do meu quarto e na cabeceira das mulheres da minha família. A minha avó consultou uma vidente, por outras razões, que lhe perguntou se ouvia barulhos vindos dos canos. Ela ignorou. Não queria parecer maluca. Todas as noites eu olhava para os ângulos acima da cama. Só queria ver um espírito. Sono após sono, o meu interesse fez expandir o volume e a nitidez do som, até tudo se tornar um fardo, um transtorno e um compromisso. Investiguei e tentei recolher provas. Na internet, encontrei fóruns de construção de casas e falei com pessoas sobre o meu distúrbio, mas ninguém sofria do mesmo. Filmei e captei áudio com um Motorola de baixa resolução, mas não consegui detectar nada. Com o passar dos anos, as pancadas foram visitando cada vez menos. E hoje tenho saudades daquele horror, daquela hipótese de comunicação. Algo oculto flutuava no interior das paredes, no núcleo dos edifícios. Todas as noites eu olhava para os ângulos acima da cama. Só queria ver um espírito.
O meu segundo poema chama-se Útero e é uma tentativa de trabalhar a plasticidade espiritual das palavras. O útero sagrado, instinto matricial, plasma-se, luminescente, em sensibilidade metafísica, espargindo num teleológico esforço orgânicas formas, o lógico, estético, gnoseológico, ontológico, também ético, matéria pelo espaço sem tempo, universo oprimido sob o escrutínio displicente e severo, exercendo quotidianamente uma inabalável liberdade, ilibando brados, reclusos ainda desse outro discurso arquitetado, potência unificada, ressoando ato, complexidades refletidas, ilusões acríticas, concupiscentes, avulsas orações. Obrigado. O segundo poema é paranormal, muito resumidamente. Chama-se O Concentrado dos Antepassados e fala de sítios assombrados. Ruptura, retorno, padrão viril ou abandono, investidas com virtuosidade, desse manjar de quietude, desse valor de vislumbre, mais castiçais caídos, menos ponta solta para tremores a pavio, raiou o bemol e partiu a besta de xisto, rásura santurada, na decatação, que empecilha o grande relevado, rangente, torre, suor, madeira emperrada onde se entrelaça o casal de traças, aparição. Os entes queridos gozam a bainha mal feita, choram as paredes frias, bloqueiam espaçamentos e arqueamentos, cruzadas no solo mais nuclear, frenético. Obrigada. Já que estamos aqui no Spooky, vou ler um poema que se chama Malware. Foi escrito para o meu avô e foi desenvolvido num contexto em que eu acordei, eu tinha tido um sonho no qual eu percebi que o meu avô tinha falecido e passado um bocadinho eu recebo uma chamada da minha mãe a dar-me essa notícia. E chama-se então Malware. Na véspera das trevas, o meu espírito existiu num funeral. Num jardim azul escuro, embaciado e flutuante, como se a perda fosse minha, deram-me um abraço sideral. Há dormires que levam nossa alma para novos céus. Quando regressei à orbe física, sabia que alguém tinha morrido. Desde que me lembro de estar na vida, suspeitei vir a sentir uma contrição de desgosto, no segundo em que soubesse da partida. Não senti nenhuma amargura, nem sou do prisma de que ele já não exista. Já não existindo neste mundo, ele existirá por aí, nos altos astros, no espaço puro, nas cascatas do céu. Uma trovoada de mistério negro levou-o para o escurecer transparente sem fim. É uma viagem que ainda não fiz. Um dia, também os reinos misteriosos cairão dentro de mim. Obrigado. O meu próximo poema chama-se Visão e é precisamente isso, é uma visão espiritual. Aproxima-te para fitares com clareza o fundo da minha alma. Pronuncia o nome divino, êxtase místico de um Deus que se recusa a insuflar o teu espírito sacrílego com o dom sagrado da profecia. A tua vida desvanece com o tempo, realidade irrevelada. Muito obrigado. O próximo poema chama-se Sanada Quiral, ou por outras palavras, curada e assimétrica, e o melhor fenómeno que eu uso para descrever este poema é a morte de uma estrela, gerando assim uma supernova. Sanada Quiral.
pólvora, ardor nas fissuras da vela apagada, inabalável com pupila papuda, vontade submetida, erupções da massa esponjosa que ondula até o inexistente, ausência de fobia, românticos esfolados em vida e vangloriados no luto. No sensível 7º degrau olho para o lado e terminou. A vertente vil do puro existe, é ignorada mas existe. Eu, visceral, sarnenta, contaminei todo o simétrico da hora, escureci toda a expressividade egoística da persona, queimada da mobília barroca, sem talha, dourada. Obrigada. O próximo poema é do meu livro mais recente, que se chama Ultrapassado. É uma edição Ofélia. E o poema que eu vou ler chama-se O Meu Reino Não É Deste Mundo, que é o título do meu álbum, sendo que este poema não vai fazer parte. Mas gostei do título e decidi que tinha de lá estar. Este é um bocadinho mais leve do que os poemas que eu estive a ler. O meu reino não é deste mundo. Posso habitar aqui, a ser, fazer, tudo, o meu melhor, a trabalhar em tudo. Mas não sou de cá. Sou de um endereço que esqueci. Sem me lembrar, lembro-me que esse lugar era mais vasto que as muralhas depois do espaço. Era silencioso, pacífico e longínquo do tempo. Lembro-me, constante, de um castelo gigante, feito de glaciar e diamante, suspenso em terra flutuante e em perfeição delirante. Enquanto espero pelo meu regresso, a única alternativa que encontro é viver no simulacro a que tenho acesso e misturar-me, falsificar a minha vida toda, rir em encenação com as pessoas, dançar com as mentiras do cotidiano, acordar, dormir, ver paisagens, investigar a natureza, experimentar novos sabores, ver novas imagens e criar personagens para aumentar a minha riqueza. Obrigada. Eu sou natural de uma zona rural do Algarve e a minha dimensão espiritual sempre esteve muito ligada com a natureza, em minha casa, em casa dos meus avós. E, portanto, o próximo poema que vos vou ler chama-se Ribeira Alta, é o nome da terra dos meus avós, e diz assim: Estes são os homens e as mulheres que tiraram às entranhas da terra o sustento vegetal da sua prole, pregando sobre o chão sagrado dos antepassados o cítrico monoteísmo que lhes instruiu as grandezas e as misérias da sua própria condição. Já ouço ao longe o ruído mecânico e intermitente de um trator vagaroso e compassado. Já vejo ao perto a marquise caiada de branco e a mesa de madeira onde duas crianças jantam ao sol posto de verão, depois da farroba e da bola. Já sinto as recordações da infância perdida, que retornam para mim, para dentro do meu coração. Revolveram os matos selvagens, desmembraram o teu corpo vivo, o fundo do barranco, a margem da ribeira, a extensão do vale. Os teus despojos aí estão insepultos, enquanto vão dispondo sobre ti, em carreiras simétricas, uma nova pele, humana ainda que natural, regada com as gotas de suor e madrugadas por dormir, marcada pela dureza da ambição. As aves partiram, é verdade. Os coelhos fugiram, qualquer caçador o afirma. A humanidade domesticou a terra inculta. Isso está à vista de todos. Mas todo o teu perfume, ó Ribeira Alta, são flores de laranjeira. Muito obrigado. De seguida eu trago o poema Manutenção de Fragmentos de Alma, que fala do sentimento de autorrealização. E é dos poemas mais positivos que eu escrevi até à data, na verdade. Conduzir-me,
com enchimento de peito roendo qualquer paralisia. Finalmente ocorre o enchimento em gota, de cada dia ser ritmado e transcendente no fardo leve da literal concretização. Movimento na cartola documental, o andar flutuante facilitado com a alegria de te reaver. Tarde coral e embriagada em que pensava que não te veria mais, bem proclamar, não te sentiria mais. Na minha cara, a pernodada da ramagem de bem proclamar. Acentes cores na minha cara, acordada e visualizada em todas as dimensões. Manutenção de mim. Ninho da ramagem apomórfica, de trabalho fixo. Obrigado. Este poema é muito pequenino e fala sobre o facto de eu me sentir frustrada, fala sobre esta frustração de eu saber que nunca vou atingir o conhecimento que eu gostava. E chama-se Além Incêndio. É este além sentir do meu coração vítreo, que além imagino translúcido, não inflamei a lâmpada que procuro. Do meu coração vítreo, além do pensar, é onde além sinto o aclaramento. O gênio da lâmpada, que habita nesta cintilância, mantém encoberto o remédio da disfunção histérica do encéfalo. É doença e brilho. O gênio da lâmpada é doença e brilho. De tanto polir a lâmpada, o gênio mais me encobre, a luz intensa que ela sinto, durante um tempo que não sei definir, se é castiçal de luxo, sol ou fogo de artifício. Para onde vai o lume que o gênio me fez matutar? Não consigo ver a combustão que se tornou agora invisível. Lustrei tanto, com energia tropical, a lâmpada incorpórea. Obrigado. O meu próximo poema chama-se Verbo e foi escrito numa aula de metafísica com a professora Mafalda Blanc, em Lisboa, sobre Heidegger. Aqui vai. O meu maior desejo é estar imóvel para compreender o movimento das coisas. Onde está o movimento? Porque não é ele como um saco de plástico ou um grão de ervilha que eu possa analisar e objetivamente ver. Onde está o movimento? Se já procurei no deslocar de um automóvel, no vasculhar dos caixotes do lixo, no atravessar de uma estrada interdita, no teu falar determinado e sensível, no meu desejar tanto a tua presença, onde está o movimento? E uma bruxa que faz feitiçaria para tratar os coelhos feridos pelos tiros dos caçadores e para ressuscitar os ouriços mortos na beira da estrada, disse-me que o movimento eu só poderia encontrá-lo num único lugar, porque o movimento é único como a singularidade de cada substância e que esse lugar é o verbo. Muito obrigado. O próximo poema tem como título uma pergunta. A pergunta é: o que é que tu não queres para amanhã? E eu, em contra-resposta, faço outra pergunta logo no início do poema e pergunto o que é que eu quero para este dia. Pegando mais na noção de que o futuro não existe e se queremos de alguma forma manipulá-lo, terá que ser com ações do presente. E depois, seguidamente, acabo por fazer uma enumeração do que eu quero para hoje. O que é que não queres para amanhã? O que eu quero para este dia? Lutos, lustros, luxos. Assumem qualquer pudor, ruído incolor. Tanto e no cubismo acaso que não assumem qualquer pudor. Lógica no indeterminismo e no cubismo de um literário da Babilónia. Tratado do espectro de uma esplanada em que te sentas no chão. Risos de 365 e mais um para o quarto número 4. Vigas de uma rústica que sabe mais, que exprime mais de uma ardósia do que um caucasiano populista com lentes coaguladas. Egrégoras de ritmos que não pertencem ao meu.
Obrigada. Este é um poema sobre o facto de que eu gostava de ver outro mundo. Cruzeiro fantasma. No tempo anterior, ao amanhecer dos meus olhos, oclusos, ociosos, o mistério profundo, olho d'água. O rio de sonho em pé d'água é onde navego, dormindo. Velejo sem domínio, sem embargo. Quero sobrelevar o barco ao céu, levá-lo aos céus últimos. Troco de canoa para grande embarcação. Não existe guia para o cruzeiro perdido no calendário. Não oriento cruzeiro fantasma, nem assombros verídicos, nem conquistei ainda outros mundos subtis. Os traços de um outro mundo, esfumados, impenetráveis, vejo-os mal da minha canoa. O binóculo enxerga pouco, vê-se sem nitidez da minha canoa. Aguardo no oceano, sobrenadando indagação, cargas d'água em cima de mim, dilúvio temporal. Espero por ver, no mais ábdito dos meus olhos, um outro mundo. Obrigado. O meu último poema da tarde é uma homenagem a Flor Bela Espanca, uma das poetas que mais influenciou a minha escrita poética, e no dia, no caso amanhã, em que se comemora, por um lado, os 131 anos do seu nascimento e, por outro lado, os 95 do seu falecimento, porque ela nasceu e faleceu no mesmo dia, 8 de dezembro. Então o poema diz assim: Flor Bela, os teus olhos rasos de tristeza choram ainda esse choro triste e vão, incapazes de distinguir com clareza entre a pura realidade e a vil ilusão. A morte disseminou a amarga profundeza, torre de névoa onde sepultaste o teu irmão. Porque o amaste perdidamente, se desfez a fortaleza, onde encerraste o teu amargurado coração. Eu sempre soube que tu eras a poetisa eleita. Oh, que dor tamanha em minha alma espreita, doce e insubmissa, extasiada, que um só verso não sacia. Da tua loucura infinda, asas do meu sonho, nunca me perdi. E foi nas tuas mãos mendigas de condor que recebi o dom sagrado e inexpugnável da poesia. Muito obrigado. Por fim, trago a Guardiã da Ancoragem. Guardiã da Ancoragem é um dos vários nomes, dos vários epítetos da deusa Atenas, uma deusa com uma energia bastante sóbria, literal, bastante severa até, que nos obriga a estar bem assentes na terra quando estamos a divagar demasiado onde não interessa. E este poema é dividido em duas partes. Na primeira é uma explicação da sua energia e na segunda parte ela toma posse e começa a falar por ela mesma. Guardiã da Ancoragem. Severa, contra a guerra desmensurada, manipuladora da astúcia fora da calada, dominadora do arco, do alvo, do salvo, armadura de cargo. Ela é a força analítica, a mãe virgem dos estrategas e dos articulados, dos que a conhecem não só pelo seu nome, mas também pela coruja pousada no seu ombro, pela razia da justiça amoral, pela lida do equilíbrio assiste vontade. Ela, anjo do oeste, veste, assiste e acresce no tumulto do seu parlamento, ordeira das oliveiras do terreno adverso. Para que dilúvios, para que músculos, para que raiva, se não o sabeis usar, ó corruptos? Eu sou a teslouca dos valos. Nos meus cabelos dourados entrelaçam-se os chamamentos das vossas misérias, das vossas delicadezas, dos vossos amores, dos vossos desamores. Eu guardo-os
aniquilo-os, transformo-os, devolvo-os. Eu que vos sei melhor que vocês mesmos, dou-vos o sérum da minúcia e do ardil. Nas minhas vestes brancas estão os torneados das penumbras, que não me tomeis só pelas asmas e salvaguardas. Eu sou também o desmembramento que a minha alma por esquecida e senil. Ó seres da terra, terra minha, vós devorastes, e depois chamais por mim na recupera. A vossa natureza não me deixa de repugnar, pois ela também vem de mim. Procurai-me e achai-vos também. Obrigada. Muito obrigado. Então, agora vamos abrir o microfone aberto, portanto, a todos vós que estão na plateia. Se quiserem vir cá à frente, dizer os vossos poemas, partilhar as vossas reflexões sobre poesia, sobre este tema, estejam à vontade. Portanto, agora o microfone é vosso. Nós vamos sair momentaneamente do palco. Depois, quando terminar o microfone aberto, nós voltamos para fazer as despedidas finais. Tá? Até já. Olá a todos, boa tarde. Queres gravar? Ok. Depois diz-me quando estiver pronto. Chamo-me Francisco, escrevo poesia também. Este tema da poesia e da espiritualidade achei bastante interessante, porque para mim acho que a poesia é a condição necessária da espiritualidade. Para mim a espiritualidade é um pouco tudo aquilo que é incorpóreo, tudo aquilo que é inquantificável, mas ao mesmo tempo essas coisas mais o facto de ser algo poético. Então para mim a espiritualidade eu encontrei num lugar bastante específico da vida, que está incorporado neste poema que eu vou declamar agora, que foi os lugares. Eu tendo a apegar-me bastante a determinados lugares, a ver neles determinados valores, sonhos, aspectos da espiritualidade também. E este poema é especificamente sobre uma viagem que eu fiz há pouco tempo a Nova Iorque, de onde quis retirar alguns aspectos da espiritualidade que eu quero incorporar na minha vida nestes próximos tempos. Então o poema acaba por se chamar A Bíblia de Nova Iorque. Nova Iorque, faz deste meu coração lança. A vida avança não por ruas românticas nem longas curvas, mas sim por tuas avenidas dinâmicas, onde residem sempre a retidão e o sorriso, haja um mau dia de trabalho. O que sofria o coração nos tempos da agonia fácil, belo sofria com paisagem, cada tropeçar no passeio. Agora anseio por passar, mantendo o passo acelerado, pôr de lado uma tragédia esfomeado na cidade. É esta a minha ambição que sabe, depois de anos enfraquecida, bater-se pelo sentimento sem nele bater, reprimir. Agora é o momento negro, mas prédios luzem tenazes. Choro na fatia de Pisa, numa curta pausa de almoço. Ando como, carburo sonhos, vem a raiva arcaica, carvão, desta máquina americana que me encanta há tempos e tempos. Pátria templo do progresso, promessa a um rapaz enfermo, que nem cor sabia escolher para os sonhos fugazes, frágil. Esses estavam descoloridos, mas estar errados nem por isso. Veio a cor, passados os anos, que restou da dor, da inércia. Quero demais as mesmas coisas. Querer é ser jovem e urgente e ser já antigo e repassado. Quero, falhado e redobrado. Nova Iorque, que dás as cores, noite de palete Times Square, dores, reveses, mas as luzes confere, anúncios e pronúncios. Se delirar pelo que eu quero, faz-me sorrir, mas em cimento, sólido em qualquer alto e baixo, erguendo cinzento os planos. Esse é o teu santo rei de espírito, nem o teu setembro decrépito, nem teus desígnios nesse mês, sobrevivendo entre as sirenes, travaram o passo pesado de uma cidade pelo passeio. É mais um teste içado contra a nossa alma, peço-te ajuda. Pequeno ou grande, desconheço. Despeço o aperto até mesmo que abra brecha no coração. Mais que chegada é a nossa hora, recheada dos outros sonhos certos, que arranharão seus céus. Peço a tua rotina indigna, que a noite viva ofusque o dia.
Obrigado. Parece que sim, aparentemente. Claro que tenho mais. Tenho mais poemas sobre lugares, porque é uma das grandes matérias-primas da minha poesia. Eu estou a buscar um específico que agora me lembrei, que foi dos primeiros que eu comecei que eu escrevi nesta trecho de um ano, que tenho começado a escrever mais. Foi justamente também com o Cravo vindo a Aveiro. Participámos muito no Poetry Slam de Aveiro. Então este foi dos primeiros poemas que eu escrevi para esse slam, que se chama precisamente Aveiro. Anda, gira a roda que não é nova, faz uma nova viagem. A viagem nunca antes feita é igual à viagem que é uma roda perfeita, feita lisa pelo uso. Elas têm faces ao infinito. E das muitas viagens que já fiz, enfim, à cidade, na Foz, no fim, na Ria, a que criou mais esperança, um mastro de confiança, foi aquela que me esqueci de tudo, do sabor do passado, ouvi o rigor da madeira a estalar, e a Ria continuou como um leme, girando sonhos que nunca teria, escorrendo da minha cabeça. Os lugares ganham primeiro que nós ares novos, ou serão eles lares até, assim tão espaçosos, para alguma vez se esgotarem. Por isso gira uma vez mais a roda, dá a luz. À cidade nunca se lhe entrega o dia, nem se lhe tira a noite, sem que lhe mudemos as chaves à sua porta, com o fecho forma de 8, formato infinito. Não tem mesmo ninguém que assim com um poema de algibeira, um poema talvez que tenha alguma vergonha de partilhar, mas talvez seja a altura perfeita para partilharem. Eu tenho muitos desses também. Podia mandar um. Ok, posso ler mais um poema? Acho que 3 poemas em princípio é bom também para podermos fechar a sessão. Este último poema foi de uma vontade específica que eu tive há pouco tempo, mas que felizmente eu não a realizei, senão seria muito mal. O nome do poema chama-se, em inglês, é um poema em inglês, chama-se Bad Bugs. É insetos maus, mas também pode significar percevejos de cama. E pronto, eu só digo isso. O poema em inglês. I got you a collection of tiny creatures. Can they come in? Into your fantasy world, that is. It's full of fantasy that you can sell smartly. It's quite a home, I would say. I'm happy for you, for your house of cards. Let me celebrate. Let us prance. You've made a remarkable profit. I'm your friend. Can I come in? I've brought a friend. Can she come in? You know her. I'm sure of that. That night in the park when she was crying. Thank you for your help back then. You really made her so different. She bought a backpack recently. What about you? Have you got one? You do? I'm surprised, and I'm amused as well. I got you tiny creatures as a gift. They are small, but they're powerful. They are buddies. They tag along. They light up at night. I said they're magical. Can I please let them out? I promise they will come out when you sleep. My friend sends her best regards. She wouldn't come, and she's waiting for me. She loves you still. I appreciate our time and hope to come back again soon. See you. You're not alone. E pronto, com isso sou capaz de dar a palavra a vocês. Talvez. Última chamada. Mais alguém gostaria de vir aqui à frente ler algum poema? Parece que não. Então vamos... É para fazer a despedida? Exato, vamos fazer aqui a despedida.
aqui terminada a nossa pequena digressão entre poesia e espiritualidade. Já fizemos alguns eventos no Algarve, agora trouxemos aqui estes temas para o Norte, o que me deixou bastante contente, como algarvia, sair um bocado dos meus ares por uns dias. E tem sido agradável, uma boa conversa. Estes temas é o que me entusiasmam de falar. Conseguiria falar sobre isto por horas. Já acabou. Espero que, se calhar, no futuro surja uma nova data e que, se calhar, os presentes possam aparecer novamente. E por hoje está feito, pessoal. Pronto, obrigada por tudo, pela vossa presença. Concordo com tudo. Obrigada por terem vindo, obrigada por estarem aqui, pelo convite. Tem sido muito bom estas conversas. Não é todos os dias que podemos falar sobre estes temas que gostamos. Eu hoje estava a vir no autocarro e estava assim a olhar para os meus apontamentos e estava a olhar para o que tinha escrito e a pensar, fogo, isto é mesmo o que eu gosto de falar e nunca tenho assim esta oportunidade de falar sobre estes temas. Portanto, obrigada e queremos mais. Obrigado. Começar por agradecer, certamente. Portanto, quero começar por agradecer ao público presente. Muito obrigado por assistirem a esta sessão. Em segundo lugar, quero agradecer às nossas duas oradoras, a Ana Cláudia Santos e à Bia Jesus. Por fim, agradecer também à FNAC por mais uma vez acolher este evento. Esta sessão foi a segunda sessão do ciclo Poesia em Debate mais Open Mic, sobre poesia e espiritualidade. Este ciclo regressa para a sua terceira sessão em janeiro, 17 de janeiro, às 17 horas, também aqui na FNAC Gaia, com o tema de Poesia e Sociologia, onde vamos Camargo Ferreira e os sociólogos Cátia Cardoso e Leonardo Camargo Ferreira, e onde abordaremos questões como o que é a sociologia, qual a sua relação com a poesia e de que forma é que a poesia pode abordar aspectos cruciais da nossa sociedade e servir como instrumento de intervenção social. Portanto, por agora é tudo. Espero que tenham desfrutado desta sessão de poesia. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado.